Bom, a partir de agora estou gravando o treinamento e podemos começar então. E aí, pessoal, como estão? Boa tarde para todos. Então, hoje no Capacita 360, essa baita possibilidade para todos nós, a gente vai estar falando sobre gestão de pessoas, um assunto, cara, de extrema importância, né, visto o cenário atual. E eu sou o Arthur Moreto. Atualmente eu estou como diretor de gestão de pessoas na EPR Consultoria. Eu tenho 20 anos, já estou há um ano na empresa, fez um ano faz pouco, agora estou no meu terceiro semestre de EPR. E, cara, estou bem pilhado para passar essa apresentação com vocês aqui. Bom, gente, boa tarde a todos. Me apresentando, então, eu sou a Ana Carolina. Eu atualmente faço parte da equipe de projetos na EPR Consultoria. Eu sou membro nova, na verdade, eu entrei esse semestre, então é tudo muito novo para mim, mas eu estou muito pilhada de trocar essa experiência e falar um pouco da nossa vivência para vocês. Boa, e aí pessoal, meu nome é Antônia, eu sou consultora de projetos da PS Júnior e atualmente eu também sou responsável pela estratégia e pelo processo seletivo e eu entrei na PS em 2018/2, então estou há um tempinho também na empresa já. Eu sou o Rodrigo Pureza, também sou da PS Júnior, hoje eu sou consultor de projetos, sou responsável pelo acompanhamento individual dos membros, Customer Success e SDR dentro da PS e eu entrei no final de 2019. Boa. E aí a gente vai passar um pouco da agenda dos tópicos que a gente vai falar hoje. O primeiro deles, então, a gente não podia começar diferente, a gente vai começar falando o que é a gestão de pessoas dentro do EJ, o que um GP faz, como é que funciona o processo seletivo dentro de uma empresa júnior, como é que funciona a experiência do membro, então, quais são os eventos que acontecem, como a gente mapeia isso, como é que funciona o acompanhamento individual dos membros, e o que é o engajamento e a motivação e como é que a gente pode trabalhar eles na EJ. Bom, então, primeiramente, é muito importante entender o que é gestão de pessoas, o significado de gestão de pessoas e o objetivo e a importância dessa gestão, não só numa empresa, não só numa EJ, mas como em todas as empresas. Então, simplificadamente falando, a gestão de pessoas é o famoso RH. Então, é um conjunto de práticas direcionadas para o gerenciamento das relações das pessoas com as organizações. Então, nada mais é do que práticas mesmo focadas para entender e administrar como os membros estão se sentindo dentro da EJ, como as relações deles estão com as organizações. E o principal objetivo, obviamente, está muito relacionado com o que é gestão de pessoas. Então, o principal objetivo dessa gestão é alcançar os objetivos da empresa, mas, ao mesmo tempo, satisfazer os trabalhadores em relação ao que eles vêm fazendo. E, a partir disso, é muito fácil de entender que, para alcançar os objetivos da EJ mais facilmente e mais rapidamente, os membros eles precisam entender e se sentir bem fazendo o que eles fazem dentro da EJ. Boa. E aí a gente vai falar um pouco dos processos que o GP faz na EJ. Então, basicamente, todos os processos que envolvem pessoas, e aí a gente vai trinchar eles ao longo da apresentação. O primeiro deles é o recrutamento, o processo seletivo, a experiência do membro, então, como já falei, né, quais são os desafios que esse membro vai enfrentar durante toda a caminhada, o acompanhamento individual, o que ele precisa desenvolver, quais são os objetivos que ele quer alcançar, o engajamento, o quanto ele está se dedicando para o PJ e o quanto ele está feliz de estar lá, e a motivação, que a gente fala bastante no MED, né, de motivação extrínseca, a gente vai entender um pouco mais como isso funciona. Bom, então, falando um pouco melhor sobre as etapas do processo seletivo, o processo seletivo é uma parte muito importante da gestão de pessoas, porque é o resultado desse processo seletivo que vão vir novos membros para a EJ, né? Então, é algo muito importante e precisa ser falado. A primeira etapa, então, é definir o perfil do entrante, definir um perfil do membro entrante na EJ. A segunda parte é o recrutamento e a divulgação. A terceira parte, as dinâmicas em grupo. Depois, entrevistas individuais. E, para fechar, então, os trainees e treinamentos. Boa. E aí, aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco de como a gente define esse perfil na EJ, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o que a gente tem hoje dentro já da EJ, assim. Quais são as competências que o membro tem, que os membros têm, por exemplo.
Hoje, na minha EJ, os membros são muito alinhados com a cultura, eles são muito voltados para o comercial. E essas são competências muito boas que eles têm e a gente quer manter isso dentro da nossa EJ. Então, a gente elenca todas essas competências que hoje estão presentes. Além disso, a gente elenca competências que a gente precisa ter. Então, sei lá, a gente não tem pessoas que gostam de financeiro. Vamos visar pessoas que gostam de financeiro nesse processo seletivo. Então, é um mapeamento desses dois tipos de competência, tanto que a gente já tem, que a gente quer manter, quanto aqueles que a gente quer atingir, e sempre pensando muito no nosso planejamento estratégico. Qual é a nossa visão, onde a gente quer chegar e qual é o ponto B da nossa EJ. Acho que isso é, assim, algo crucial para alcançar os nossos objetivos, que nem a Ana falou, são as pessoas que vão estar tocando a EJ por muito, muito tempo. E aí, todas as ações a partir da criação do perfil são planejadas buscando fomentar a participação dessas pessoas. Então, se eu quero pessoas que são mais voltadas ao técnico, talvez eu vou traçar algumas ações que engajem mais pessoas técnicas, então um treinamento de Excel, um treinamento de algo da engenharia, enfim, não sei, depende muito da área da EJ de vocês também. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora. A segunda etapa, então, desse processo é o recrutamento e a seleção. E uma pergunta que está muito atrelada a essa etapa é qual é a melhor época para fazer o processo seletivo de cada EJ. Então, e a resposta, na verdade, para essa pergunta é que depende do tamanho do processo seletivo. Então, se tem um processo seletivo muito grande, com uma duração grande, o ideal é começar no início do semestre a fazer esse processo seletivo. Mas caso o processo seletivo seja com uma duração menor, então seja um processo seletivo menor, pode ser feito no final do semestre. Então, tudo depende de qual o objetivo da tua EJ com o processo seletivo e o que se encaixa melhor para ela. Os eventos, então, é um meio de divulgar o processo seletivo. O EPRD e o PS por um dia são exemplos, que é um dia em que a gente apresenta a EJ, então a gente traz cases, a gente traz projetos, a gente explica o funcionamento da EJ. E é interessante trazer os membros para esse momento também, para eles contarem um pouco da trajetória e da evolução deles e realmente atrair olhares para se inscreverem no processo seletivo. Outros meios de divulgação, na atual situação que a gente se encontra, as redes sociais são muito importantes, né? Já que a gente não está tendo encontros presenciais, então via Instagram principalmente. Tem os cartazes quando se tem encontros presenciais, separar cartazes pelo campus e tal, para chamar atenção também é um jeito. A matrícula dos bichos é um momento muito interessante de fazer essa divulgação, porque são pessoas que talvez nunca nem ouviram falar sobre a EJ, ou se ouviram foi muito pouco, então para atrair novos olhares é bem interessante esse momento. A comunicação é um ponto crucial também, é sempre manter os candidatos, então, a par do que está acontecendo, então sobre datas, horários e até sobre feedbacks de algumas etapas, é interessante manter esse contato com eles. A ficha de inscrição é a etapa final, a etapa final dessa etapa, então, é quando as pessoas se inscrevem no processo seletivo, quando elas realmente querem participar. Então, é interessante ter perguntas sobre elas, para tu já ter insumos sobre aquele candidato, então perguntar sobre habilidades, sobre experiências e algumas características dessa pessoa. É muito interessante para tu já ter insumos sobre ela que podem vir a ser abordados mais para frente. E outro ponto interessante é usar a universidade a nosso favor. Então, manter o contato e também divulgar os processos seletivos através de e-mails e também passar na sala de aulas para fazer essa divulgação e atrair mais gente para o processo seletivo. A terceira etapa, então, é as dinâmicas em grupo. O principal objetivo dessa etapa, então, é analisar os candidatos, entender como eles trabalham, analisar princípios e valores, comunicação, raciocínio e relacionamento interpessoal. Então, ver se a pessoa sabe se portar como um líder, se ela sabe ouvir, como ela lida com um trabalho em grupo, uma parte mais lógica de raciocínio, uma parte mais analítica também. E essa etapa, ela pode ou não ser eliminatória. O que isso significa? Pode ou não, depois dessa etapa, haver um filtro de pessoas para a etapa seguinte. Enfim, a etapa seguinte ela é individual, a Antônia vai explicar mais para frente, mas pode haver um corte de pessoas para a próxima etapa em função do volume de gente, sabe? Mas, claro, isso vai de cada EJ, vai das características do processo seletivo e o objetivo de vocês. Então, aqui pode ou não ser eliminatória essa etapa. E aqui algumas dicas, eu não vou citar todas, mas eu vou citar umas bem interessantes.
algumas dicas de dinâmicas que podem ser feitas. Elas precisam ser muito bem elaboradas, né, para que a gente consiga analisar todos esses pontos, todos esses critérios de todos os candidatos. Então, elas precisam ser muito bem pensadas. E uma dinâmica muito legal é a dinâmica dos perfis. Então, é tu entregar uma situação para o grupo, tu fornecer uma situação para eles e fazer com que eles montem uma equipe para trabalhar junto e entregar algum resultado, sabe? Então, tu analisar os princípios e valores de cada candidato e o que eles pesam na hora de formar uma equipe. Outra dinâmica muito legal é o Kahoot, sobre os conhecimentos da EJ, que através de antes da dinâmica, antes dessa etapa de dinâmicas, é legal enviar os materiais sobre a EJ, assim, informações sobre a EJ. E aí, no dia, então, fazer esse Kahoot, que é um jogo de perguntas, assim, e seria sobre os conhecimentos da EJ, para ver se está todo mundo inteirado do assunto. Outra dinâmica legal é a resolução de cases. Essa é uma parte mais complexa e mais de cálculo, assim, uma parte mais analítica, para tu ver o raciocínio e a lógica dos candidatos e analisar isso. E a etapa mais importante, assim, falando de avaliação dos candidatos, é essa ficha por competência de avaliação. E o que é essa ficha, né? Na verdade, ela é uma ficha que tem todas essas competências de princípios e valores, comunicação, raciocínio, e cada avaliador, ou seja, os membros da EJ que estão avaliando, podem tomar notas de cada candidato para, então, ter insumos para as próximas etapas, sabe? Ficar documentado como cada candidato se portou nas dinâmicas, enfim. Essa parte é bem, bem importante. E, pessoal, se vocês quiserem também saber um pouco mais de como aplicar essas dinâmicas e saber mais sobre alguma delas, a gente vai deixar os nossos contatos no final e aí vocês podem me chamar, sem problema. Boa. E aí a gente vai para uma das últimas etapas do nosso processo seletivo, que são as entrevistas individuais. Acredito que a maioria das EJs hoje passa essa etapa, né? Então, o objetivo principal dela é validar o perfil do candidato e se existe alinhamento com os valores da EJ e do MED. Então, é importante bater o ponto de quem faz essa entrevista, né? Na PS, hoje, como a gente não trabalha muito com cargos, enfim, a gente cria um time para fazer essas entrevistas e separa em duplas complementares com esses entrevistados. Então, como é que funciona? Se eu percebi nas dinâmicas em grupo que uma pessoa é um pouco mais introspectiva, provavelmente quem vai entrevistar ela é uma pessoa que é muito extrovertida e outra mais introspectiva, para que haja uma empatia, mas também haja muita crítica. Então, acho que essa complementariedade é bem legal. Na EPR, Ana e Túlio me corrijam se eu estiver errada, mas eu sei que é o diretor de GP, junto com o resto da diretoria e um consultor, né? São 3 pessoas fazendo a entrevista. É isso, né? Isso, na verdade, 4 pessoas que realizam a entrevista, a gente faz sempre uma dupla, que seria a diretoria, sim, mais o GP atual e o futuro GP, que normalmente já é definido, e uma outra pessoa externa. Então, essas 4 pessoas acabam debatendo todo mundo de acordo com as fichas da entrevista mesmo. Boa. E uma coisa que a gente conversou que as DJs têm em comum é sempre a postura do entrevistador, tem uma postura bem séria, bem crítica. Acho que isso é um total diferencial. Às vezes o candidato, por ser uma EJ, acha que vai chegar a ver um ambiente super descontraído e não, ele acaba sendo um pouco pressionado para um ambiente, uma postura mais séria, enfim, e a gente consegue avaliar. É quase que fazer uma análise da pessoa, como ela vai reagir àquele momento inesperado e àquele momento de pressão. E aí o roteiro, né? O roteiro é padrão e ele busca analisar, principalmente no início da entrevista, alguns pontos soft skills, então comportamentais, de relacionamento. Depois a gente vai mostrar um pouco de algumas perguntas que a gente faz. E hard skills também, então como é que as pessoas... o que elas têm de competência de vendas, como é que funciona o raciocínio lógico delas, existem perguntas que a gente pode acrescentar para testar isso. E aí uma coisa que é muito legal fazer é perguntas sobre experiências e perfil. Então, que nem a Ana comentou, lá na primeira etapa a gente pede o currículo dessas pessoas, a gente pede teste de perfil, enfim, e aí a gente pode bater sobre aqueles assuntos, né? Fica até como uma conversa, assim, validar. Por exemplo, como foi para ti fazer um intercâmbio lá em 2017? Como é que tu lidou com os teus problemas lá? Enfim, a gente bate esses pontos e a gente consegue conhecer muito daquele membro. E aí, só trazendo, assim, geralmente essa etapa é eliminatória. Ou ela acaba sendo a final do processo seletivo, ou ela é eliminatória por trainee, que é a próxima etapa. A gente vai falar dessas 2 possibilidades depois. E aí aqui a gente trouxe alguns exemplos de perguntas que vocês podem ter
no roteiro da entrevista de vocês. Então, a primeira delas é o que tu sabe que precisa se desenvolver e o que não precisa mais. Então, falando muito de autoconhecimento. Por que tu quer entrar na CJ? O que tu busca te desenvolver aqui? O que é liderança para ti? Pedir para contar um pouco de algum problema que a pessoa já passou e como que essa pessoa solucionou, muito para entender se ela tem uma postura ativa na resolução de problemas, se ela é responsável, enfim. E aí a 5 é uma muito legal, surgem muitas coisas engraçadas, eu realmente indico fazer, a gente consegue entender muito sobre a visão sistêmica da pessoa, que é: me conte algo complexo que seja interessante de uma forma simples. E aí as pessoas se enrolam toda para tentar achar alguma coisa para nos contar de forma muito simples. Tem receita de bolo, tem, sei lá, como salvar um cavalo, sei lá, tem muitas coisas que já apareceram e é muito legal ver o que as pessoas trazem pra gente. Boa. E aí a ficha de avaliação é uma ficha com as competências do perfil avaliado que deve ser preenchida logo após a entrevista pelo entrevistador. Então, a gente lista todas as competências do perfil que a gente traçou e aí a gente avalia de 1 a 5 o quanto aquela pessoa possui aquela competência e se ela deve passar ou não. Então, para auxiliar na tomada de decisão final. Boa. E aí, falando um pouco do trainee, agora a gente vai dar 2 perspectivas diferentes, né? Acho que só contextualizando. Hoje a PS possui um trainee e a EPR não possui um trainee, eles possuem um tempo de treinamento que eles vão explicar um pouco depois. E a gente resolveu trazer essas 2 perspectivas para vocês, para entender o que faz mais sentido para a EJ, os prós e contras de cada um deles. Acho que vai ser bem legal. Qualquer dúvida que tiverem também, só mandar no chat. Eu não estou vendo, mas aí o pessoal lê. Então, o trainee hoje, como é que ele funciona, né? São 4 semanas de treinamento e 4 semanas de execução. Um mês totalmente voltado para treinamentos de core business, de soft skills, no qual 2 pessoas da EJ são separadas para serem os gerentes de trainee, então montam todo esse cronograma, avaliam essas pessoas, e aí depois passa por uma fase de 4 semanas de execução de um projeto real. Então, a gente consegue fazer quase que uma avaliação 90% certeira dessas pessoas. É algo que demanda muita energia da EJ, a gente acaba perdendo 2 pessoas que ficam 2 meses, né, avaliando esse processo seletivo. Acho que isso seria um contra, mas, enfim, tipo, é algo que qualifica muito os nossos membros e que faz eles entrarem muito alinhados com a cultura. Então, como eu já falei, né, possui essa gerência de trainee, treinamento de soft skills e de core business. Existe muita construção de time, então, não só entre as equipes do trainee, mas trainee com a PS, a gente tem muitos momentos em conjunto. Existe um acompanhamento individual muito forte, então, de receber feedbacks, tu precisa estar nesse ponto, tu precisa chegar nesse para entrar na EJ. E existe muita exposição a conflitos e feedbacks, então é quando as pessoas aprendem, acho que depois o Tui vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas aprendem a passar esses feedbacks quando tem algo de errado, quando acham que algo não está certo, enfim. E essa execução para cliente real também demonstra muito do que as pessoas vão viver dentro da EJ e faz com que elas consigam validar se aquilo faz sentido para elas ou não. E aí, depois dessa etapa do trainee, a gente tem a incubação, que é mais ou menos explicar como funciona o dia a dia da EJ para quem passou. Então, essa etapa ela é eliminatória. Ao final desses 2 meses, as gerentes de trainee dizem se tu passou ou não. E se tu passou, tu entra para incubação e aí tu tá normal, membro da EJ, enfim. É um processo bem complexo, é muito mais complexo do que isso. E aí, se alguém também tiver curiosidade, pode nos chamar para tirar algumas dúvidas. Falando dos treinamentos, então, que é uma parte da EPR, é um pouco diferente dos trainees da PS, principalmente pelo fato de que não faz parte do processo seletivo, sabe? Depois que os membros eles são aprovados, é que eles têm esses treinamentos e essas capacitações. Então, é só depois que tu entra na EJ que tu consegue fazer parte desses treinamentos. Eu posso falar um pouco melhor, que eu tive esses treinamentos agora no início desse semestre. Então, são treinamentos feitos tanto por membros da EJ, que já estão lá dentro, tanto quanto profissionais, depende muito do assunto. Eles explicam muito sobre como a EJ funciona, então a questão dos feedbacks, a questão de onde se pode procurar informações, ou também
escrever informações, coisas que tu precisa, enfim, como funciona realmente a EJ, banco de dados e tal. Então, tem muitos treinamentos sobre isso. E escopos, acho que é algo muito importante de citar, que tem vários treinamentos sobre todos os escopos que a EPR atua. Então, para um membro novo, isso é muito interessante, porque tu chega meio perdido e aquilo te dá um norte de o que tu está fazendo, para entender melhor, assim, o que a EJ trata. E diferente também da PS, é uma etapa mais curta, são mais ou menos 3 semanas, até um mês, assim. Esse semestre foi um mês, se eu não me engano. E a etapa, outros treinamentos que são feitos não por membros, mas por profissionais, são de assuntos um pouco mais específicos, tipo oratórias, apresentações ou até Excel, assim, programas mais técnicos. Mas os outros treinamentos daí são dados pelos próprios membros da EJ. Não sei se o Tuyo quiser me complementar um pouco também, mas acho que, resumindo, é isso. Não, com certeza, é isso sim, mas só fazendo um adendo que esses treinamentos internos, principalmente os que a gente passa dos nossos escopos, são muito bons, porque acaba impactando diretamente em diversos aspectos, como até as vendas. Porque quanto mais um membro sabe sobre um assunto, ou quanto mais um membro sabe sobre como executar um projeto, melhor ele vai vender também. Então, a partir do momento que a gente tem a oportunidade de vender para um cliente, como os nossos membros desde o início já estão mais familiarizados com os nossos escopos, acaba se tornando mais fácil o processo de venda, sabe? Então, esses treinamentos acabam sendo muito importantes para toda a trajetória do membro dentro do EPR. Bom, agora entrando um pouquinho na parte de experiência do membro. Quando a gente fala de experiência do membro, isso pode estar linkado a muita coisa. Pode estar linkado a eventos, pode estar linkado a relacionamento, pode estar linkado a projetos. Então, agora, quando a gente for falar dos próximos tópicos, que são acompanhamento, acompanhamento individual e a parte de motivação, isso também vai estar muito linkado com a experiência do membro. Então, uma coisa não vai estar desligada da outra, mas aqui a gente vai estar trazendo a imersão, que é o ponto de contato inicial e o ponto de contato final, ou seja, o início da jornada do membro, o final da jornada do membro. E o que é uma imersão? É o momento que a gente vai reunir todos os DJ para discutir estratégias, apresentar indicadores, construir o time, receber novos membros. E aí, normalmente, dentro da PS e da IPR, são feitas 2 grandes imersões por ano, uma no meio e uma outra no final do ano, quando entram os trainees ou quando entram os novos membros. Porém, não se exclui uma possibilidade de fazer mais imersões ou menos imersões. Imersão ela vai estar muito, muito linkada à necessidade da empresa naquele momento, o que a empresa tem que entregar, quais são os novos indicadores estratégicos e o que a gente vai ter que estar moldando, e a partir disso vai estar fazendo uma imersão. Acho que eu tô te caiu. Tá. Imersão, a gente também pode trazer como construir uma imersão, então, dar passo a passo de como é que tu vai estar construindo, então, vai estar entendendo onde vai estar se encontrando a TJ hoje, quais as necessidades dela, o que ela precisa, se eu preciso estar trazendo mais parte voltada para a construção de time, se eu preciso estar revisando indicadores, estar definindo metas e como é que a gente vai estar fazendo isso. E aí também tu vai ter que estar definindo quais são os assuntos que vão ter que ser tocados naquela imersão, e a partir disso tu vai estar organizando um cronograma com as atividades que elas vão ser realizadas e o que cada atividade vai passar. Quando tu monta uma imersão, é muito, muito importante que tu entenda que as atividades que vão acontecer lá, elas têm que passar algo para os membros. Elas têm que estar relacionadas com estratégia, elas têm que estar relacionadas com o membro mesmo, como é que esse membro vai estar se relacionando, o que vai estar acontecendo dentro do DJ a partir disso. E aí, a partir de definir o cronograma, tu vai estar definindo as atividades, tu vai definir os responsáveis, as pessoas que vão estar tocando esses momentos dentro da imersão, o que vai estar acontecendo ali, e a partir disso, programado tudo isso, tu vai estar definindo um local e uma data. Se a imersão ela for realizada, por exemplo, em algum local realmente imersivo, como um sítio, uma fazenda, você tem que estar definindo esse local, se ela vai ser realizada por Zoom, se ela vai ser online, e aí a gente vai citar um pouquinho mais agora. Aí entrando, uma imersão ela pode ser presencial, ela pode ser online, e a gente tem que estar entendendo que uma imersão presencial ela apresenta vantagens e ela apresenta desvantagens, assim como a imersão online. As vantagens de uma imersão presencial são que as pessoas elas podem estar juntas, ou seja, vai facilitar muito na construção do time. Ela dificilmente ela vai ser monótona e cansativa, uma coisa que ela acontece muito mais recorrente numa imersão online. E ela também vai permitir que os membros consigam ser mais vulneráveis, que eles se conheçam, que eles sejam mais participativos e que eles realmente estejam interagindo e dando opiniões sobre quais são os rumos que a EJ vai estar tomando daqui para diante. E aí, quando a gente está falando de desvantagens,
tu tem que estar entendendo que toda imersão, quando ela é construída presencialmente, ela tem um gasto. Ela tem um gasto para levar as pessoas, ela tem um gasto para comprar determinadas coisas, e ele é um gasto muito maior do que uma imersão online. E também ela vai estar demandando muito mais tempo de organização. Tu vai ter que estar escolhendo membros que vão ter que estar definindo diversas atividades, eles vão ter que estar se reunindo para estar definindo essas atividades, o que cada atividade quer passar, o que é muito mais fácil entrando na parte de imersão online, né? A imersão online ela vai estar apresentando algumas vantagens e algumas desvantagens. As vantagens da imersão online são que na imersão online tu não vai ter um gasto maior, tu não vai ter um gasto tão grande, tu vai estar podendo se conhecer, tu vai estar podendo construir time, tu vai estar podendo estar entendendo o que vai estar acontecendo ali, só que o gasto ele não é tão grande, mas tu tem que também entender que na imersão online os membros eles cansam muito mais, tu tem menos contato com o time, então tu vai ter que construir uma imersão baseada nisso, para os membros estarem interagindo, para os membros estarem conversando, e aí é isso que envolve uma imersão online. E aí quando a gente está falando da imersão online em si, tu tem algumas dicas, tu tem alguns fatores que tem que estar sendo construídos, e aí o que tu tem que estar levando em conta na hora de construir uma imersão online? Tu tem que estar delimitando o tempo, tu tem que estar delimitando o que tem que estar acontecendo lá, quais são os aspectos que tu vai ter que estar passando e como é que tu vai tornar essa imersão menos cansativa, como é que tu vai fazer com que todos os membros estejam interagindo entre si. Pode passar, Tati. Aí aqui é uma dica nossa. O segredo para fazer uma construção de time à distância é ter uma boa gestão do tempo, que nem eu citei, ou seja, fazer dinâmicas rápidas, interativas, dar intervalo para os membros descansarem, porque querendo ou não, quando tu tá pela internet, tu cansa muito mais fácil, aí tu pode estar deixando uma sala aberta para os membros estarem conversando, para eles estarem interagindo, para eles estarem se conhecendo, e aí também tu pode estar formulando dinâmicas para isso, porque querendo ou não, são pessoas que elas vão estar entrando dentro da tua empresa, e aí essas pessoas elas não conhecem ninguém, elas não muitas vezes agora no nosso trainee da PS, ele vai estar acabando semana que vem, as pessoas que estão no nosso trainee não conhecem ninguém presencialmente dentro da empresa, então como é que tu vai estar construindo um ambiente harmônico, que as pessoas interajam, se conheçam e a partir disso elas consigam estar atuando juntas como EJ, sem ao menos ter se visto presencialmente, o que dificulta muitas vezes. Então a imersão é o ponto de contato inicial para isso e também é o ponto de contato final para muitos membros, né? Muitos membros eles estão indo embora da EJ, então é o momento de despedida e também está entendendo isso, é o momento de reconhecimento e é o momento de todo mundo estar interagindo e se conhecendo. Fica aí mais um comentário que realmente a imersão é algo muito importante, talvez até principalmente agora a distância ela é algo muito necessário. Como o Rodrigo comentou, essa construção de time agora para as pessoas entrantes nas EJs em um período difícil é muito importante, sabe? Para que elas se sintam à vontade com a gente, principalmente. Então, gente, abracem os membros novos das EJs de vocês e, enfim, deixem eles à vontade. Entrando agora numa parte de acompanhamento, mais especificamente para o acompanhamento dos membros. Bom, logo que a gente fala no assunto, me vem a pergunta do por que fazer isso? Por que nós devemos acompanhar os membros? E como a Ana comentou no início da nossa apresentação, o objetivo principal do GP, ou da gestão de pessoas, ele é diretamente ligado com a satisfação das pessoas. Então, para isso, a gente tem que saber como as pessoas estão, né? Logo, nós temos que acompanhar essas pessoas, acompanhar o dia a dia delas. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz esse acompanhamento? Bom, existem diversas ferramentas e métodos diferentes. E hoje a gente vai apresentar alguns deles. A gente vai começar falando sobre o PDI ou PID. E, enfim, essa sigla eu vou explicar um pouquinho depois, mas ele é o planejamento de desenvolvimento do membro. Vamos falar sobre trios, sobre conversas individuais, sobre pesquisas de clima e sobre a cultura de feedback, sobre como passar um feedback. Entrando agora mais nessa parte de PDI ou PID, essa é a primeira ferramenta, ela é mais um plano de desenvolvimento individual do membro e ele é usado para traçar as metas e acompanhar o desenvolvimento do membro. Então, nós traçamos alguns planos de ação conforme as necessidades de cada pessoa. Nós avaliamos onde o membro está hoje e principalmente onde ele quer chegar. Então, quais competências ele quer desenvolver? Algumas competências como comunicação ou profissionalismo. Dando o meu exemplo, quando eu entrei na EPR, a coisa que eu mais queria desenvolver era o profissionalismo. E a partir disso, eu tracei alguns planos de ação no meu PDI e eu consegui saber como eu poderia desenvolver isso, sabe? Me comunicando mais com o cliente, tentando puxar um pouco mais a fala na hora de apresentações. E isso possibilitou o meu desenvolvimento. Mas como e por que aplicar esse PDI?
antes de entrar nessa pergunta e responder ela, a gente precisa entender o que é um hábito, porque todas as ferramentas como o PDI ou todas as ferramentas de acompanhamento dos membros, elas precisam se tornar rotineiras. Então, para isso, a gente tem que entender o que é um hábito. E, gente, um hábito ele é um comportamento que demora pelo menos assim uns 21 dias para ser desenvolvido. Então, ele é um comportamento sequencial, ele é para acontecer de forma automática, quase inconsciente assim. E ele é causado primeiramente por algum gatilho, então sejam emoções, pensamentos, até pessoas, enfim. Esse gatilho pode gerar alguma ação que vai se tornar rotineira e que a partir dessa rotina a gente vai ter algumas recompensas, porque a ideia do hábito, a partir do momento que temos um hábito, é necessário muito menos esforço para fazer que algo aconteça, sabe? Então, todas essas ferramentas que nós vamos comentar aqui sobre acompanhamento, elas exigem menos esforço se virarem hábitos. Por exemplo, no PDI, que é o planejamento de desenvolvimento individual. Nós temos que ter o hábito de aplicar ele periodicamente, seja de tempos em tempos ou seja no início, metade e final de projeto, sabe? Agora, sabendo que é um hábito, a gente consegue entender como aplicar o PDI. Bom, essa ferramenta ela pode ser aplicada individualmente ou em grupo, mas ela foca principalmente no desenvolvimento do membro. Então, a gente define alguma competência foco, um foco de desenvolvimento e realiza um desafio para o membro. Esse desafio ele tem que instigar o membro a se desenvolver no que ele julgue necessário para a sua evolução. Então, por exemplo, se eu quero melhorar minha confiança, normalmente a pessoa que quer se tornar mais confiante, ela acaba fazendo muitas perguntas para as outras. Então, se tu tem algum diretor de projetos, por exemplo, tu acaba perguntando muito para ele de tipo, como é que eu faço tal coisa? Então, uma sugestão, um plano de ação para que tu se torne mais confiante, seria deixar de fazer essas perguntas, mas começar a validar as coisas com os outros, tipo, apresentar. Olha aqui, eu fiz de tal jeito, o que tu acha dessa forma, sabe? Então, tu começa a apresentar as tuas ideias e automaticamente, ao longo dos teus projetos, ao longo da tua trajetória, tu vai se tornando mais confiante. Bom, entrando agora no segundo método de acompanhamento, que é um método... Nossa, esse método é muito interessante, principalmente para o contexto que a gente está vivendo hoje. Esse método são os trios, mas para que eles servem, né? Então, hoje é muito importante a gente saber como cada membro está se sentindo. Mas mais do que isso, é importante a gente fazer com que as pessoas interajam entre si, né? Porque nós estamos muito distantes por causa dessa situação. E para isso a gente tem os trios. Então, toda semana na IPR nós reunimos as pessoas em trios. Isso de acordo com as suas atribuições. Então, tem trios de gerentes, tem trios de consultores, enfim. E nesses trios a gente abre um espaço de conversa, a gente cria um espaço de convivência entre os membros. Então, falamos sobre como estão os projetos deles, eles têm um espaço de fala para comentar algumas dificuldades, para falar se precisam de ajuda ou não. E, principalmente, a gente conversa sobre o bem-estar das pessoas. Então, a gente pergunta como é que foi a semana e a pessoa fala do seu bem-estar. E, em média, esses trios duram, acho que no máximo 1 hora, sim, mas é uma conversa muito massa de ter. A gente acaba se dividindo e fazendo durante toda a empresa. Então, durante toda a semana, a gente tem essa convivência a mais com os membros. Bom, outra ferramenta de acompanhamento acaba sendo a pesquisa de clima e nela nós conseguimos algumas respostas para grandes questões, eu diria, algumas questões muito importantes. Como se a empresa de vocês ela tem uma gestão na empresa, como que essa gestão está se saindo? Na pesquisa de clima a gente vai ter essa resposta. Ou quanto que os membros estão se desenvolvendo, sabe? Como que estão os relacionamentos e o ambiente da IJ? E até o quanto que você indicaria trabalhar no CJ, sabe? O quanto feliz tu está trabalhando aqui. Então, essa ferramenta ela é muito importante porque ela ajuda a compreender como estão as relações em grupo e como cada membro está se sentindo. E a partir disso, se torna muito mais fácil a gente direcionar os nossos esforços para o que realmente importa para os membros. Então, cara, a partir do momento que a gente tem as respostas dessa pergunta, se torna muito mais fácil a gente saber o que fazer em cada momento, sabe? Até alguns momentos de desmotivação, a gente começa a entender como atuar em cima disso. E essa ferramenta, essa pesquisa assim, de clima, deve ser feita periodicamente. Eu diria que pelo menos umas 2 vezes por semestre, para saber como que a empresa está se situando. E nós podemos fazer ela, na IPR, nós fazemos ela pelo Google Forms mesmo. Então, é uma lista de questões que a gente pede para o pessoal responder e para conseguir entender como está o clima da empresa. Entrando agora em um outro método de acompanhamento, a gente também pode acompanhar cada membro individualmente. Então, seriam conversas individuais. Mas por que fazer isso? Se a gente já faz trio, se a gente já faz
PDI, se a gente já faz pesquisa de clima. Gente, é muito importante ter essas conversas, porque, sinceramente, uma conversa individual ela resolve a maioria dos nossos problemas. Então, fazendo isso, a gente cria um ambiente muito mais vulnerável, de maior engajamento e de maior confiança entre os membros. Mas como fazer isso? Gente, vamos ter que criar hábitos. Eu acho que eles são um grande segredo por trás do acompanhamento do membro. Então, passem feedbacks constantes, estimulem que os membros se troquem feedbacks, engaje a CJ a ter conversas abertas, sabe? Entenda como abordar cada uma das pessoas. Vocês têm que chamar cada um dos membros individualmente para uma conversa sem julgamento. Simplesmente sentar e escutar o que a pessoa tem para te dizer, sabe? Isso é muito bom para a confiança e para o membro se sentir melhor. E quando que nós temos que fazer essas conversas? Cara, não existe uma resposta certa para essa pergunta. Porém, existem alguns momentos que essas conversas se demonstram muito necessárias. Principalmente quando ocorre algum conflito ou algum desalinhamento, assim, ou algum membro está mais afastado, é interessante que tu chame ele para conversar. Mas também nada impede que, tem um tempo livre e vou chamar outro membro para conversar, ver como eles estão. Até numa situação mais afastada acaba se tornando interessante, né? E, como comentamos agora sobre passar feedbacks e manter essa cultura de feedbacks, é importante que, gente, temos que passar feedback, sabe? Mas por que a gente tem que fazer isso? Sinceramente, dentro da EJ, todo mundo tem o mesmo objetivo. A gente está aqui para se capacitar, sabe? Então, enfim, todos queremos progredir e melhorar cada vez mais. E o feedback está completamente relacionado a isso. Então, todo momento é um momento para a gente passar algum feedback. Passem tanto elogios como feedback construtivos também. Tudo é muito válido, sabe? A gente precisa entender o que as outras pessoas estão achando da gente e de vez em quando é difícil tu ter uma visão para si mesmo de como tu pode melhorar. Então, ter essa ajuda externa acaba sendo muito válido. E é importante criar um hábito de passar esse vídeo durante toda a trajetória, durante toda a jornada do membro dentro da EJ. E para criar isso, vocês têm que passar feedback desde o início do processo da pessoa dentro da EJ. Então, seja desde o processo seletivo até a pessoa saindo da EJ, vocês têm que sempre passar feedback e criar esse hábito. Por exemplo, nós passamos feedback até para os membros que não entram na nossa EJ. Então, as pessoas que não passam no processo seletivo, elas também recebem um feedback, porque é interessante futuramente, se eles venham a entrar na nossa EJ, eles já tenham essa sementinha plantada na cabeça de que, gente, é muito legal passar feedback. Então, além disso, tem outras situações, por exemplo, dentro de projetos que a gente pode passar feedbacks, ou até fazer algumas rodadas de feedback, sabe? Então, ao longo do semestre, a gente acaba agendando, tipo, esse mês tais pessoas vão receber um feedback, e todo mundo manda para elas, e a gente acaba tornando isso uma rotina e o pessoal acaba se engajando a passar cada vez mais. E, bom, a gente percebe aqui que vamos ter que sair dessa apresentação criando diversos hábitos, né? Isso acaba sendo o segredo do acompanhamento do membro. Mas, dando uma fala rapidinha de como passar um feedback, isso acaba sendo uma coisa um pouco mais profunda, mas eu fiz 4 grandes passos aqui para que a gente consiga passar um feedback de forma muito agradável, sabe? O primeiro passo acaba sendo utilizar o CNV, que seria a comunicação não violenta, mas a gente não vai entrar muito a fundo nesse assunto, porque senão a gente ficaria muito tempo conversando aqui. Mas a dica é, foque nas ações e não nas pessoas. Como assim focar nas ações? Gente, não critiquem alguém por ser de algum jeito, sabe? Mas tentem auxiliar a pessoa a melhorar. Tentem sempre trazer um exemplo e alguma ação que a pessoa fez, que aquilo que tu achou legal ou que tu não achou muito legal, e sempre dar exemplo de como a pessoa pode melhorar. Então, utilizem muito o CNV. O segundo passo é sempre manter a sua fala no eu. Foque em como você interpretou uma determinada situação e por que isso foi bom ou ruim. Não fale tipo, tu é desse jeito, você fez tal coisa, sabe? Então, foque em como você interpretou. Tipo, isso não, eu não achei legal porque eu interpretei dessa forma, sabe? Algumas vezes o teu feedback pode ser, sempre, na verdade, esse feedback vai ser muito construtivo para a pessoa, mas vocês têm que cuidar em como que vocês vão passar isso. O terceiro passo é ser aberto. Sinceramente, um feedback é um momento de construção, então ele é uma conversa. Vocês precisam explicar o que te incomoda e deixar a pessoa falar também, né? Então, vocês precisam passar o feedback de forma decente, mas mais do que isso, vocês precisam saber ouvir a pessoa. E, por fim, dê exemplos de quando ocorreu o fato que te incomodou ou o fato que tu achou muito legal e foca em situações que isso realmente ocorreu e diga o que tu acha que essa pessoa poderia ter feito diferente ou que ela pode fazer para melhorar.
Uma dica para passar um feedback é utilizar o modelo do sanduíche, o método do feedback sanduíche, em que nele nós começamos destacando algum ponto positivo, depois explicando algum ponto a melhorar ou algum feedback negativo, e por fim retomamos outro ponto positivo. Nós trouxemos um exemplo também para auxiliar vocês, que é uma coisa que vocês podem nos dizer até depois que acabar essa apresentação, que seria tipo, nossa, vocês demonstram muita confiança apresentando. De vez em quando eu percebi alguns vícios de linguagens, mas eu consegui aprender muito com vocês. Então, gente, isso é algo que eu gostaria de ouvir, até convido para vocês para nos passarem feedbacks depois da apresentação. E, de certa forma, o que eu tinha para falar do acompanhamento do membro era isso, mas fica como dica e como principal aprendizado, a gente tem que criar hábitos e ser sempre aberto, sabe? Sempre conversar com as pessoas, que a gente precisa entender como elas estão se sentindo. E, gente, tudo se resolve na conversa. Bom, aí entrando um pouquinho na parte de engajamento e motivação no membro, em primeiro lugar, a gente tem que estar entendendo o que é motivação. Então, aqui a gente traz uma frase de Stephen Robbins, que ele é um estudioso de administração e também escritor, em que ele diz que a motivação é o processo responsável pela intensidade, pela direção e persistência dos esforços de uma pessoa para alcance de uma determinada meta. Ou seja, a motivação, quando a gente está falando no MTJ, ela vai ser tudo aquilo responsável por estar motivando o membro, como a própria parábola já diz, e está levando a ele a alcançar determinada meta. Mas quando a gente está falando de motivação, a gente tem que entender que existem dois tipos de motivação. A motivação ela pode ser intrínseca, ou seja, tudo aquilo que é inerente à atividade que está sendo realizada, ou ela pode ser extrínseca, que são recompensas externas ou punições externas estejam ligadas a uma determinada atividade. Por exemplo, hoje eu vou fazer um PPT, mas quando eu fizer esse PPT eu vou receber determinada quantia de salário. E aí, intrínseca, quando a gente está falando, por exemplo, hoje eu vou fazer um PPT porque isso me deixa muito bem e eu vejo um propósito de estar construindo isso. E aí, entrando um pouquinho mais a fundo na parte da motivação intrínseca, a gente tem que estar entendendo, como já diz uma frase do Daniel Pinkman, que é um estudioso também da área de ciência comportamental e escritor, que os seres humanos eles têm um impulso inato de serem autônomos, de serem autodeterminados e conectados uns aos outros. O que isso quer dizer? Que a gente, querendo ou não, a gente tem uma necessidade, nós temos um propósito, nós temos algo que nos leva a fazer determinada ação. Lembrando que motivação é ter um motivo e ter uma ação. Falando isso, a gente tem que estar entendendo que para tu ter motivação, para essa motivação ser intrínseca em ti, ela vai depender de 3 fatores principais. O primeiro deles é a autonomia, que aí é estar entendendo que o desejo humano é o desejo humano de estar no controle da própria vida. E aí eu trago o exemplo dentro de EJ, hoje dentro da PS, nós temos autonomia na hora de realizar nossos projetos, nós podemos estar escolhendo quais as ferramentas a gente vai estar usando, como que a gente vai estar se comunicando com o cliente, o que a gente vai estar fazendo dentro do projeto baseado numa determinada proposta, mas a gente tem autonomia para estar dentro daquele determinado projeto, sendo criativos, escolhendo o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e o que isso vai levar, o que isso vai trazer para o cliente. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a excelência, que é a necessidade dos humanos de se tornarem bons em alguma coisa relevante. Então, eu sempre trago o exemplo que hoje dentro da PS e dentro da EPR também, a gente tem uma cultura de treinamentos muito forte. Os membros, quando eles são bons em alguma coisa, eles trazem treinamentos para a empresa, eles fizeram um curso, eles aprenderam alguma coisa, eles se tornaram bons naquilo, eles são relevantes naquilo, então eles vão trazendo um treinamento para dentro do DJ. E aí a gente também pode estar entrando na parte de propósito também, que é de entender o desejo de fazer o que fazemos, baseado em algo muito maior do que nós mesmos. E aí a gente entra no MEG, né? Que a gente está entregando resultado para pessoas, a gente está auxiliando pessoas, a gente está auxiliando empresas, a gente está auxiliando ideias a se tornarem realidade. Então, qual é que é o nosso propósito? Por que a gente faz isso hoje dentro do DJ? E aí a gente traz também como fazer isso, né? Permitindo que o membro tenha autonomia para decidir quando e no que ele vai trabalhar, relembrando e auxiliando por meio de ações o propósito do membro dentro da empresa. Um exemplo que a gente fez hoje dentro da PS, algo que se tornou muito constante aqui dentro é, por exemplo, a gente estava retomando no último mês
quais os valores da nossa EJ, o porquê que a gente tem esses valores e como é que a gente vai estar atuando nesse dia a dia por meio de uma ação que a gente chamou de Marujo Misterioso. Então, uma pessoa que a gente nunca viu na nossa vida, que a gente não fazia ideia quem era, começou a mandar e-mail para nós, e no final eles eram nossos ex-membros que estavam nos reconectando com a nossa ideia de EJ, o que a gente queria trazer, quais são os nossos valores, o porquê que a gente está aqui, qual é o nosso propósito aqui dentro. E aí também tendo uma cultura que ele valoriza as entregas e os resultados de qualidade, e aí a gente vai trazer alguns planos de ações que a gente faz em cima disso mais adiante, e dando suporte para a capacitação dos membros e a evolução pessoal deles. Então, como é que a gente vai estar fazendo isso? Dando treinamentos, auxiliando, fazendo construção de time, treinamento de liderança e muitas outras coisas que envolvem isso. E aí a gente vai entrar na outra parte, que é a motivação extrínseca, que são as recompensas e punições externas das atividades que estão sendo realizadas. E quando a gente fala de motivação intrínseca, extrínseca, a gente tem que entender algumas coisas. Quando a gente se move por motivações extrínsecas, podem surgir problemas, como, por exemplo, pouca motivação interna dos membros. Os membros eles só são motivados quando eles têm alguma determinada recompensa, e também pode estar trazendo um clima de colaboradores da empresa. Por exemplo, quero ter determinada função dentro da empresa, vou estar competindo constantemente, o que vai estar dificultando na colaboração, na construção de um time, mas também a gente tem que entender, e não pode levar isso para o lado negativo, que sim, tu pode estar usando a motivação extrínseca, mas ela tem que ser usada da maneira correta. Se elas forem usadas da maneira correta, elas podem sim ser úteis. E aqui agora a gente vai trazer alguns exemplos de como que a gente vai fazer isso dentro da APS, como que a gente faz isso dentro da IPR. Então, o primeiro fator que a gente usa é a janta do NPS 10. O que é isso? É uma janta que, quando as equipes elas tiram do NPS 10 em determinado projeto, a própria EJ paga. Então, por que a gente faz isso? Ele é um incentivo externo às equipes, ele é um incentivo monetário, ele é um incentivo de construção de equipe, mas tem muita coisa além disso. Tu vai estar recompensando as equipes por um bom trabalho, por um esforço feito, e o que no final de tudo aquilo, tu vai estar relembrando o propósito delas estarem aqui, que é estar auxiliando os clientes, a se tornar, a estar fazendo bons projetos, estar auxiliando os clientes, a realmente ter uma entrega, realmente estar entregando algo a mais para a sociedade. E aí a gente entra na parte de reconhecimento, né? A gente tem que estar entendendo também que o reconhecimento ele é intrínseco dos membros, mas tu pode estar fazendo ações para que os membros se reconheçam e reconheçam outros membros, ou seja, tu vai estar estimulando isso, tu vai estar estimulando o reconhecimento e também vai estar facilitando esse processo, quando ele vai ser necessário e vai estar reconhecendo o bom trabalho de membros. E algumas maneiras da gente fazer isso hoje dentro das EJs, a primeira delas é o Piratinha ou Tuba, que a gente vai estar dando para os membros, ou seja, em toda a reunião geral que a gente faz no início da semana, nós reconhecemos um membro por alguma entrega que ele fez naquela semana, por alguma entrega que ele fez naquele mês, por ele estar se desenvolvendo em determinado fator e como que isso vai estar auxiliando ele. A gente também tem um canal de reconhecimento no Pod, no Slack, em que tu vai lá e pode reconhecer um membro por uma pequena entrega que ele fez, tu vai estar estimulando que esses membros reconheçam outros membros, como é que eles fazem isso, por que eles fazem isso. Outra maneira de estar reconhecendo o membro é uma teia de reconhecimento, em que os membros eles se juntam, fazem uma roda e ficam entregando determinado objeto, que normalmente é um barbante, aí forma uma teia, e ficam atirando, vou atirar essa teia, eu vou atirar esse barbante para Antônia, porque ela é uma excelente profissional, ela entrega muito no que ela faz, e ela é um exemplo para mim dentro do DJ. E aí também ter momentos de auto-reconhecimento, é sempre bom estar estimulando esses momentos. Então, algumas vezes antes de RG, um dos nossos check-ins é fazer com que os membros se auto-reconheçam, o que eles fizeram de bom na semana, para eles conseguirem estar entendendo como que isso ajuda no desenvolvimento deles e no desenvolvimento do DJ como um todo. Aí outra coisa que a gente pode estar fazendo é o café com os membros, que é algo que a EPR faz, que são encontros que vão estar motivando o membro tanto a ouvir outros membros falarem, membros antigos da EJ, e também vai estar estimulando o fator de reconhecimento, de como que vai estar motivando a equipe, tudo que aquelas pessoas passaram, tudo que aconteceu no passado delas, hoje a gente pode estar sofrendo como EJ, eles podem estar nos auxiliando, eles são um suporte para a nossa EJ, então estar estimulando o carinho dos ex-membros, a aproximação deles, e também estar lembrando algo que é muito importante, que é sempre lembrar da nossa história,
nós somos uma EJ porque nós temos um passado, nós somos hoje porque nós somos ontem, então está entendendo isso, como que a gente pode estar atuando e como que a gente pode estar trazendo esses membros, aproximando eles e sempre lembrando da importância deles para dentro da nossa EJ, né? Aí outra ação que a gente faz é o coffee mensal. O coffee mensal é uma coisa que acontece dentro da PS, que toda última sexta-feira do mês, todos os membros da EJ se reúnem para comemorar e para deixar de lado tudo aquilo que aconteceu de ruim e para comemorar o que está acontecendo de bom, o que aconteceu de bom nos últimos 30 dias, seja por bater metas, seja por um projeto interno novo, seja por algo que deu certo. E a gente faz isso para realmente estar reconectando a EJ, estar entendendo o nosso propósito e também estar entendendo que tu vai estar dando um passo adiante a partir daquilo e o que isso vai estar acarretando para estar deixando o passado para trás e estar pensando no futuro. A gente também faz algumas integrações. Integrações, elas criam laços de amizade, elas aproximam os membros, elas reconectam com a história da EJ e com os ex-membros, comemoram as conquistas da EJ. Então, integrações elas podem estar acontecendo de diversas maneiras. Pode ser algo organizado pela EJ, que, por exemplo, dentro da PS e DPR nós fazemos integrações todo de final de ano, seja com ex-membros ou seja com membros da EJ, e nós comemoramos tudo o que aconteceu no ano anterior. Nós fazemos, nós nos divertimos, nós tiramos aquele tempo para realmente descansar, para estar esquecendo um pouco de trabalho, para estar construindo time, para estar fazendo dinâmica, para realmente estar entendendo qual é o nosso propósito dentro da EJ e o que isso vai estar implicando a partir de hoje. E aí também a gente tem que estar entendendo que tem que ter ações conforme as necessidades. É muito importante que a gestão de pessoas entenda que muitas vezes tu não vai estar conseguindo estar em contato com todo mundo e aí tu vai estar sempre que nem o Arthur falou anteriormente, tu vai ter que estar conversando com os membros, estar entendendo o que vai estar acontecendo e aí tu ter ações através disso, tu vai ter que estar fazendo determinadas ações para que tu consiga trazer algo de específico para dentro do DJ e aí tá conversando com a equipe, tá conversando com os membros. Aí uma das ações pode ser treinamentos, que muitas vezes os membros eles estão executando projetos, eles têm demandas de alguns treinamentos e aí tu vai estar percebendo, tu estando em contato com a equipe sempre, quais são os treinamentos que tu pode estar aplicando para estar auxiliando nesse projeto, o que tu vai estar passando para a EJ, o que tu vai estar passando para a equipe. Também está fazendo construção de time, que é quando a equipe ela não está unida, que muitas vezes pode acontecer, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, tu tem que estar entendendo que os membros não necessariamente eles vão estar em contato direto, e muitas vezes quando eles estão em contato direto, eles estão em contato com pessoas que normalmente eles já se relacionavam mais dentro do DJ. E isso é um fator que acontece muito online. Então, tu vai ter que estar construindo time, vai ter que estar fazendo ações para estar construindo esse time, como que tu vai estar construindo isso, né? E aí também tem que estar conversando com pessoas externas às EJs, e aí pode ser tanto ex-membros quanto pessoas especializadas em estar fazendo essa construção de time, estar retomando o nosso propósito, o propósito de liderança, e também momentos de vulnerabilidade, para o membro estar entendendo o que está acontecendo com as outras pessoas, como é que os membros estão se comportando, o que está acontecendo na vida desses membros, porque, querendo ou não, nós não somos só colegas de trabalho, nós somos amigos e nós temos que entender isso, nós temos que se colocar à disposição das pessoas para estar auxiliando elas em momentos difíceis e também estar entendendo que, dependendo de uma pessoa, não vai estar fazendo determinada entrega, então por que ela não está fazendo determinada entrega e como que eu posso estar ajudando nisso? Também estar entendendo que o membro tem uma vida fora da EJ e também o que está acontecendo nessa vida dessa pessoa, então ter esses momentos de vulnerabilidade aproxima time, constrói muito e também auxilia a estar entendendo quais são as necessidades que cada pessoa está passando. E aí, por fim, uma última coisa que a gente faz hoje dentro da nossa EJ é o coworking. Então, a gente cria salas virtuais para estar trabalhando, para estar conversando, para estar entendendo o que está acontecendo no dia a dia, porque, querendo ou não, muitas vezes a gente está trabalhando sozinho, né? No período que a gente está dentro das EJs hoje. Eu estou fazendo um projeto, eu não vou estar me comunicando com ninguém, a não ser a minha equipe de projeto. Então, a gente cria salas de coworking, em que a gente pode estar conversando com os membros, aproximando eles, e além disso também está auxiliando nos projetos, tem um acompanhamento mais de perto e está entendendo quais são as necessidades hoje da nossa EJ. E aí, por fim, a gente traz uma perguntinha de como que vocês estão fazendo isso na EJ de vocês hoje. E aí vocês podem se desmutar e também dar ideias para as outras EJs de como que isso acontece na EJ de vocês, como é que é feita a motivação dos membros, o que que isso acarreta, como é que está a relação de vocês na parte online, o que que está acontecendo. E aí a gente vai pedir que vocês se desmutem e falem um pouquinho.
Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Arthur? Meu nome é Arthur, meu xará ali da EPR está fazendo a apresentação. Eu sou da IDE. Olha, na minha EJ, pelo menos, a gente está numa situação um pouco complicada de gestão de pessoas, porque no semestre passado a gente ficou com um diretor de recursos humanos, tipo, ele desapareceu da empresa. Então, essa nossa gestão, basicamente, ela vai ser para solidificar umas coisas, para a gente poder fazer melhor no futuro, sabe? A gente fez uma pesquisa de metas, que é tipo, a gente quer saber o que os membros eles gostariam de ganhar como retorno, né? No, como eu vou dizer assim, eles querem ganhar de volta no que eles estão colocando para a J, né? E acompanhamento, basicamente. Não tem muita coisa sobre, tipo, muita coisa mais que eu posso falar que vocês não falaram. E eu tô aqui para ver como que as outras Js estão fazendo também, porque eu tô curioso, gente. Enfim, tô um pouco nervoso, então vou dar adeus aí. Obrigado, Arthur. Alguém faz mais alguma coisa diferente na CJ que queira trazer para compartilhar, dar ideias? Como é que vocês fazem isso? Como é que é o acompanhamento do membro de vocês? Como é que vocês motivam o membro? Olha, eu sou o presidente Daniel. A nossa J é da fundação, a gente acaba nem sendo do ambiente da URGS, mas o pessoal do NERJ compartilhou aí, a gente está participando. Nós estamos nos abrindo nesse momento, para falar a verdade, né? Nós somos uma J nova, feito totalmente na quarentena, nosso curso é novo também. Né? Eu sou calouro no meu curso, mas estou na EJ participando, então fizemos tudo agora na quarentena, né? A gente se dividiu, fez tudo direitinho. A gente tem alguns projetos já até de demanda interna, então como é que o pessoal da gestão fez? Lançou um Forms no Google, no Google Forms, para descobrir como é que era como é que tá a disponibilidade de cada um e o conhecimento na nossa área, que é química, né, nossa área. E aí, então o pessoal da diretoria de pessoas, eles dividiram o pessoal em 4 equipes. A equipe que está tomando conta do projeto, que a gente está fazendo, equipe de pesquisa de vendas, uma equipe para mais comercial, porque a gente acabou se passando no tema de comercial, e um pessoal que não está com pouca experiência, e aí estamos destinando o seu tempo para assuntos internos da EJ. Um está no marketing e eu que estou nessas questões mais administrativas mesmo. E também porque eu sou muito novo no curso. Né? E é assim que a gente está lidando no momento. A gente está esperando terminar de sair o CNPJ, que está para acontecer meio logo, para poder desenvolver melhor o projeto, e aí também expandir mais a EJ. Show, legal. Obrigado, Daniel. Alguém quer trazer mais uma boa prática, algo que faz dentro do DJ que possa compartilhar? Oi, pessoal, posso compartilhar. Meu nome é Ângela, prazer, eu sou DEALI e eu sou GP DEALI atualmente. E é bem legal até que eu percebi que a gente faz bastante coisa parecida já com o que vocês trouxeram. Inclusive o canal do reconhecimento no Slack, ele bomba e, tipo, estimula bastante a uns aos outros darem esse reconhecimento. E uma cultura que a gente tem agora na área que eu achei bem legal e eu vejo que estimula bastante é trazer o destaque da semana, que a gente chama, que é um formulário que eu lanço toda sexta-feira para os membros votarem nos próprios membros quem eles acharam que se destacaram na semana e por quê. E quem, tipo, digamos, ganha assim a votação vai para o ícone do grupo do WhatsApp e também para os stories. E daí a gente coloca algumas características de por que votaram nele, sabe? No membro. E eu vejo que engaja muito porque, tipo, eles ficam muito felizes quando eles vão com a fotinho deles. Enfim, eu faço um check-out na RG também, daí tem todo um momento de anunciar quem foi o destaque da semana. E eu vejo que que dá um grande engajamento, não só para quem foi, mas eu sempre disponibilizo os recadinhos para quem ganhou, sabe? Então, eles ficam bem felizes de receber esses recados também e ver que eles estão sendo reconhecidos por diretoria ou membros. E é uma prática bem legal e vem dando bastante certo para o IDEAL. Obrigado, Ângelo. Alguém tem algo a acrescentar mais, pessoal? Oi, Tati, pode falar. Não, nada. Só ia falar para mandarem qualquer coisa no chat também. Se tiverem mais sugestões.
E aí a Nathalie mandou ali no chat a pesquisa de satisfação. Eu vou pedir para vocês para que respondam. É bem rapidinho e vai ajudar bastante a gente. Mas a nossa parte era isso. Se tiverem dúvidas, feedbacks, qualquer coisa, também podem falar. A gente tem um tempinho aí. A gente esqueceu de uma parte muito importante. As dicas de estudo. Top. Acho que a gente pode passar rapidinho por aqui. A gente trouxe alguns livros para vocês. 2 livros, na verdade, e um é um drive que a gente tem. Algumas EJs já devem ter. Esse drive, eu juro por Deus, tem acho que umas 900 dinâmicas de grupo. Não são só de processo seletivo, tem de todos os estímulos possíveis. Assim, nossa, salva muito às vezes quando, sei lá, a empresa está desmotivada e a gente precisa de uma dinâmica na RG, a gente corre para esse drive e ajuda muito, assim. Daí a gente trouxe também o livro Motivação 3.0. O Rodrigo tocou em alguns pontos desse livro, assim, acho que é válido para qualquer empresa júnior, qualquer empresa que trabalha sem fins lucrativos, entender como funciona a motivação. E o Arthur também falou um pouco, né, de comunicação não violenta, então como passar feedbacks, como entender as necessidades dos nossos membros. Então essas são as nossas diquinhas de estudo para você. E aí, agora, se tiverem dúvidas, Eu tenho uma dúvida, posso perguntar? claro. Eu queria perguntar, na verdade, era pro Arthur, porque eu cheguei bem quase na hora que ele estava ali apresentando, cheguei um pouco atrasada, sobre a questão que se ele puder entrar um pouquinho mais em detalhe de como ele, se foi ele que fez, enfim, sobre aquilo dos trios, sabe? Daquele momento de ter conversa com o pessoal, se tu fazia, tipo, semanal, daí cada semana era pessoas diferentes, realmente mais detalhes que eu achei muito interessante. Fui eu sim, chegou bem na hora então dos trios, né? Não, Eu cheguei bem na hora. é uma prática muito interessante que a gente fazia no EPR já. A gente vem fazendo desde o ano passado, só que agora com a quarentena a gente percebeu que ela fazia muito sentido, sabe? Então, ela se potencializou com a quarentena, sabe? O que a gente faz é pegar entre a diretoria, que são 5 pessoas, e dividir toda a empresa em trios. Então, cada diretor acaba ficando com, digamos, 2 trios, por causa do número de pessoas do EPR, mas isso varia de cada EJ, né? Então, cada semana a gente faz trios por atribuições. Então, a gente pega e junta, por exemplo, 3 gerentes ou 3 consultores e coloca um diretor para meio que direcionar a conversa do grupo. Aí, toda quinta ou sexta-feira acabam rolando essas conversas em horários já determinados. A gente lança no início da semana os horários e as pessoas se elencam em quando que elas vão querer participar. E essas conversas são muito massa mesmo, porque a gente percebe como é que está o bem-estar das pessoas. A gente sempre pergunta no final do trio, pede para as pessoas darem uma nota para sua semana. Então elas dão a nota e justificam, a gente consegue criar uma interação maior. Então se acontece alguma coisa, tipo, aconteceu outra coisa essa semana, o pessoal já interage um pouco mais e acaba criando essa interação que não teria por causa do trabalho remoto, né? Então é muito interessante isso. Só que outra coisa muito interessante também é que as pessoas acabam trazendo muito problema de projeto nesses trios. Então tu acaba falando, aconteceu tal coisa no meu projeto, eu tô encucado, não sei como resolver, ou tive um problema no Excel, ou preciso fazer uma ferramenta em Power BI, e daí chega outra pessoa e fala, olha, eu manjo disso, eu posso te ajudar, o que tu acha de fazer tal coisa, vamos marcar uma call. Então acaba facilitando essa informação tanto para projetos quanto para o bem-estar das pessoas. Mas de uma maneira geral, a gente acaba agendando no final da semana, sempre roda com toda a empresa, então todo mundo participa toda semana desses trios. A gente divide entre os diretores, entre os 5 diretores, e acaba colocando cada um com os 2 trios para acabar direcionando a conversa. Não sei se respondi certinho, se tiver alguma outra dúvida, pode perguntar. Não, sim. Certinho, muito obrigada. E, gente, estamos muito abertos a dúvidas, não só agora também, se quiserem tirar alguma dúvida, nos chamar, mandar um e-mail, dar uma ligada, fiquem à vontade. E, por hoje, isso que a gente tinha que apresentar, então eu queria agradecer mais uma vez e ressaltar ali a pesquisa de satisfação. Então, gente, se possível, responda aquele formulário para que a gente consiga entender a opinião de vocês e saber como que a gente pode melhorar nas próximas apresentações, tá bom? Como eu comentei, o feedback é sempre importante e a gente fica feliz em receber ele. Ô, pessoal, muito obrigada por todos que participaram e a gente fica à disposição de qualquer coisa. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde para todos.
Obrigado por comparecerem. Qualquer dúvida é só nos chamar.